Fala, meus amores! Vamos falar sobre o que é saúde mental, se a gente realmente tem cuidado dela como deveria. Eu acho que a gente reflete pouco, é bem superficial a forma como a gente pensa sobre esse assunto, que é de absoluta, extrema, absurda importância na nossa vida. Mas nós vamos entrar mais profundamente nessa questão da saúde mental para valer, por quê? Estamos sabendo que existe uma avalanche de desequilíbrios, né, e de transtornos mentais acontecendo depois dos períodos difíceis aí que nós viemos e estamos enfrentando no nosso país e no mundo, em vários âmbitos. Cada pessoa sofreu de uma forma. Não venham me dizer que isso não afetou vocês de forma nenhuma. Se tem alguém que não foi afetado de forma nenhuma, com todos os processos que pandemia, questões políticas, questões econômicas andaram trazendo para nós, fora nossas questões pessoais, né? Se alguém conseguiu sair totalmente ileso disso, me diz. Eu senti o baque, né? De algumas formas. Até por isso também retomando esse tema e esse estudo da saúde mental. E aí, o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos entender melhor o que é o tema geral, o que é saúde mental, o que é esse lance do equilíbrio da saúde mental. E aí vai ser bacana para eu retomar esses estudos também, porque como eu não sou muito ligada nesse lance de diagnóstico, vocês vão já entender por quê, eu vou revisitar junto com vocês. Então, se você conhece ou é alguém que lida com transtorno de ansiedade, depressão, TDAH, bipolaridade, dislexia, e vocês podem também me dar outras ideias por aqui. Se eu souber, eu trago. Se eu não souber, eu estudo e trago da mesma forma. Vamos crescer e aprender juntos, como sempre, ok? E aí você pode usar para você e pode também aproveitar para compartilhar com pessoas que você sabe que buscam e precisam de cuidados com a saúde mental, beleza? Então vamos lá, gente. A gente fica nessa, né? A gente ouve falar na mídia, ouve falar na internet, alguém falou desse troço de saúde mental, mas o quanto a gente realmente parou para pensar e entender o que é que isso significa. Para quem não sabe, né? Além de calígrafa, eu sou também psicóloga e terapeuta sistêmica, sou muito apaixonada pela saúde mental, até por ter sempre sentido que eu precisava muito cuidar da minha. E vocês vão entender também um pouquinho da minha história hoje. O objetivo principal é o autoconhecimento, porque sem ele nada faz sentido, tudo é só casca. Então, sem superficialidade aqui. Eu gosto de mergulhar e quem caminha comigo gosta de mergulhar também. É a galera que gosta de uma profundidade, certo? Então, não é o pessoal dos 100 metros rasos, é a galera da maratona, beleza? Vamos começar. Saúde mental, gente. Vamos começar pela palavra saúde. O que é saúde? Será que a gente entende o que significa ser saudável? Fui lá para o nosso amigo dicionário para trazer para a gente uma definição que provavelmente é o que permeia o pensamento de todos nós aqui, mais ou menos, mas assim a gente traduz com mais facilidade, né? Então, saúde quer dizer o quê? Presta atenção. Estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. O que é ambiente, gente? Ambiente é não só o lugar, né, físico onde a gente se encontra, como as nossas relações também, as pessoas que estão à nossa volta. O que está fora da gente é ambiente, ok? Então, a saúde faz com que a gente esteja em equilíbrio com esse ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. Essa é a definição do dicionário de saúde, certo? E saúde mental, o que é? Então, primeiro vamos entender o que é a mente. Nós, seres humanos, somos seres extremamente complexos, compostos por várias dimensões, né? A gente não é só carne e osso, nós não temos só o nosso lado animal, só o nosso lado bichinho, né? É como se fosse vários corpos e o corpo mental é um deles. Então, o que acontece? Muitas pessoas confundem mente com cérebro, tá? A mente não é só o cérebro. O cérebro é um órgão essencial, né, que comanda todo o funcionamento físico,
Porém, não é só o cérebro que é a mente, é tudo que ele produz também, ok? Então, a mente é um corpo formado pelo conjunto do que é gerado através do nosso cérebro, que são os nossos pensamentos, beleza? E que estão ligados também com a nossa memória e com as nossas projeções para o futuro. Então, tem uma coisa maior aí, não é só o cérebro órgão, mas o que ele gera, certo? Esse conjunto de imagens, de coisas que a gente imagina, que a gente lembra e que a gente passa todo o tempo pensando, constitui a nossa mente. E a nossa mente é capaz de gerar em nós, através dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, certo? Que aí vão provocar N outras coisas na nossa vida. Então, por que eu preciso do equilíbrio e da saúde mental? Porque através desses pensamentos, do que essa mente produz, outras coisas vão produzir e acabar conduzindo a minha vida. Então, o que acontece? Isso já está provado há muito tempo, né? Por algumas ciências, eu não gosto de falar pela ciência, que a ciência não é uma coisa só, né? Mas o que a gente tem de consciente, o que a gente sabe, é a pontinha do iceberg. E existe uma montanha gigantesca inconsciente para baixo disso que a gente sabe. E nós somos governados por isso que está inconsciente, certo? Então, esse processo de buscar a saúde mental é sair do que é inconsciente, ou seja, trazer para a consciência, beleza? Então, deu para entender o que é esse nosso corpo mental. Então, a saúde mental tem tudo a ver com o equilíbrio que a minha mente consegue ter com o ambiente para que a vida seja mantida, certo? Então, juntando saúde mental. O que é ter saúde mental, então? Agora que a gente já sabe dos conceitos, o que significa ter saúde e o que é mente, o que é mental, o que significa ter saúde mental? Estar nesse equilíbrio. É quando a minha mente é uma ferramenta minha. Ou seja, quando eu consigo usar os meus pensamentos, a minha memória, as projeções que eu faço do futuro a meu favor. Eu uso isso. Quando eu me torno escrava da minha mente, ou seja, quando esses pensamentos, essas memórias ou essas projeções do futuro me governam, eu estou com falta de saúde mental. Minha saúde mental não está em dia, porque a minha mente existe para ser uma ferramenta minha para produção e manutenção da vida. Se eu estou sendo refém disso, eu não estou com a saúde mental bacana, ok? Eu já tive muitos momentos da minha vida e eu entendi muito cedo isso, em que eu me sentia refém da minha mente. De pensamentos tristes, de memórias difíceis, de pensamentos muito repetitivos, de um pensamento extremamente acelerado que eu não dava conta, de muitas projeções do futuro que me deixam com medo do que vai acontecer. Já me senti em muitos momentos e de várias formas refém da minha mente e não no controle. Agora eu vou pensar sobre isso. Agora eu vou focar nisso. Agora eu vou encontrar uma solução para isso. Não. Um atropelo doido, uma ansiedade grande que é gerada por essa mente. Não sei quem aí já se sentiu assim, né? Mas se eu estou sendo refém, certo? Escrava do que acontece na minha mente, então eu estou precisando cuidar da saúde mental. Estou precisando buscar esse equilíbrio, né? É só a gente entender, então, aí, quem é o escravo e quem é o senhor da parada. A mente é uma ferramenta. A mente não é para ser a nossa dona, não é para ser quem nos governa, tá? Aí a Alzira está perguntando aqui, e esse refém tem cura ou somente controle? Vamos lá. Se a gente entender que a mente é uma doença, aí é um problema, né? A mente ela é uma ferramenta maravilhosa, ela não é uma doença.
Então, ela não necessariamente precisa ser curada. Conseguir controlar a mente, atingir o autocontrole, é o nosso alvo, certo? Porque o que a gente normalmente costuma fazer é tentar controlar fora. Quem está fora ou a circunstância fora. E a única coisa que a gente consegue trabalhar para fazer é controlar a gente mesmo, controlar dentro. A gente vai já esmiuçar melhor isso, tá? Mas a gente precisa entender que ter uma mente agitada ou confusa ou cheia de pensamentos e memórias, isso não é uma doença. Isso é assim mesmo. Nós temos uma bagagem muito mais imensa mentalmente do que a gente imagina. Que a gente traz não só dessa nossa história aqui, mas da nossa ancestralidade. É uma nuvem de informações que existe e que nos liga a todos nós, né? E por isso também a gente sente esse nível, muitas vezes, de confusão, e que faz parte, está tudo lá. É tipo um mega arquivo de tudo. Se a gente acessasse tudo isso de uma vez, a gente não aguentava, tá? É muita coisa, certo? Mas o objetivo não é curar isso, é conseguir olhar para isso e admitir que, ok, tem toda a confusão lá, tem todo o babado lá, tem tudo que aconteceu de bom e de ruim no passado, tem projeções, tem tudo lá. É eu conseguir olhar de fora para esse processo mental, certo? Então, sim, tem mais a ver com autocontrole do que com cura. Mas é também cura. Por quê? Porque tem como existir o adoecimento mental. Depende do que a gente vai chamar aí de doença. Como a gente usa a nossa mente. Então, são só nomes, certo? São nomenclaturas. Se eu quiser chamar de autocontrole ou se eu quiser chamar de cura, tudo bem. A questão é só a gente entender que essa ferramenta que nos foi dada, a mente, ela tem tudo isso e isso não é uma doença. A doença está na forma como a gente lida com isso. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante a gente entender, que eu acho que já ficou meio claro aqui no que eu disse, é que a saúde mental é uma questão coletiva. Às vezes a gente se sente muito sozinho, muito isolado, ou muito sozinha, muito isolada nas nossas questões com a saúde mental. A gente acha que é só a gente. Porém, não, certo? Nós estamos todos interligados. Existe um inconsciente que nos liga a todos. E o que acontece no ambiente e nesse inconsciente afeta a todos nós. As minhas questões mentais são suas questões mentais também. E as suas questões mentais são minhas questões mentais também. Então, a gente não pode olhar para ninguém de cima para baixo, como se a gente fosse melhor, nem de baixo para cima, como se a gente fosse pior. Nós estamos todos numa mesma teia, certo? Dentro dessa mente coletiva. É porque a gente não enxerga essas ligações. Mas sim, nós somos todos afetados por isso. É por isso que a questão é aprender a lidar. Não é achar que a gente vai conseguir mudar isso, certo? É como a gente achar que consegue mudar o passado. Ninguém consegue mudar o passado. O que tá lá, tá lá. Vai mudar? Não vai. Foi fato? Foi fato. Não tem como mudar isso. Então, como é que eu vou fazer para mudar a minha memória? Isso não vai mudar. A forma como eu vou lidar com ela é que vai ser diferente. Beleza? Então, entendendo que saúde mental é uma questão coletiva. Quando eu cuido da minha saúde mental, eu estou cuidando da saúde mental de todo mundo. Quando eu estimulo alguém a cuidar da sua saúde mental, eu estou estimulando que essa pessoa cuide de todo mundo, certo? Por quê? Porque nós estamos ligados. Então, um pouquinho que eu consigo fazer por mim, eu estou fazendo por todos. Porque essa informação está armazenada aí em algum lugar que a gente não pega, certo? Que a gente não vê. Beleza? Então, é importante a gente incluir. E aí entra a história de que nós somos todos espelhos uns dos outros. Às vezes é bem difícil admitir isso, dependendo do que nos aconteceu ou acontece, do que as pessoas fazem ou representam pra gente, do que a gente está vendo na nossa frente, a gente admitir que aquilo é um espelho. A gente não quer.
Mas, se nós estamos todos ligados, se no fundo, lá no fundo, nem todo mundo consegue compreender isso e tá tudo certo. Mas se lá no fundo, nós somos todos um, né? Um organismo, um corpo só. Então, a gente precisa incluir essas imagens e entender que está na gente também. Está na gente. Nós somos apenas diferentes combinações de características. Mas todos os potenciais para o bem e para o mal estão na gente. Então, o nosso processo de ir incluindo isso é o que vai também nos tornando mais serenos. Não é só olhar para o outro e dizer, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro não presta, a mente do outro é assim, e tudo bem, eu vou aceitar. Esse aceitar, como assim, eu sou melhor do que essa pessoa, eu estou acima dessa pessoa, mas tudo bem, eu aceito que ela seja assim. Não é isso. O aceitar verdadeiro é quando eu entendo que aquilo está em mim também. E eu incluo isso, ok? Mesmo que naquele momento eu não consiga ver muito claramente, pode acreditar, tá na gente, certo? Então, quando eu vou incluindo, entendendo que somos todos espelhos uns dos outros, eu vou parando de negar. E a gente só consegue mudar quando a gente para de negar. Quando eu vejo de verdade em mim, eu consigo fazer alguma transformação. Quando eu nego, eu fico do mesmo jeito. Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar em todo o processo de cura ou de aprender a ter autocontrole mental. Tudo que a gente vai fazer com saúde mental, o primeiro passo é sair da negação, ok? É admitir em mim mesmo e não apontando o dedo para ninguém. É ver que de alguma forma aquilo existe em mim. Mesmo que eu não transforme isso em ação, o potencial eu tenho. Isso aí a gente pode escrever, tá? Então, o que acontece com esse inconsciente gigante que tem aí para baixo? Ele gera na gente compulsão. O que é compulsão? É vício. É algo que é mais forte que eu. É algo que me tira do meu autocontrole. Beleza? Então, como é que eu percebi também desde muito cedo que eu precisava trabalhar a minha saúde mental? Quando eu notei a quantidade de compulsões às quais eu estava sujeita. Gente, a gente fica compulsivo de tudo e a gente acha que cura uma coisa e só vai trocando de compulsão. E aí a gente tem a tendência, a gente escolheu, né, moralmente, no nosso jeitão julgador de ser, a gente escolheu quais são os vícios socialmente aceitos e os vícios socialmente não aceitos. Nós nos colocamos como juízes e a pessoa que é viciada em álcool é pior que eu. A pessoa que é viciada em drogas é pior que eu. A pessoa que é viciada em cigarro é pior que eu. Mas a pessoa que é viciada em açúcar, tudo bem. A pessoa que é viciada em gordura, tudo bem. A pessoa que é viciada em internet, tudo bem. A pessoa que é viciada em compras, tudo bem. Por quê? Porque são coisas que a gente consegue disfarçar melhor, são coisas que a gente consegue falar de um outro jeito para as pessoas, então dá a sensação de que a gente está no controle. A verdade é que não. Enquanto a gente não entende isso, nós somos controlados por muitas coisas, né? Esse babado todo que está aí no inconsciente nos move a nos tornarmos compulsivos. E aí, como é que eu sei se eu sou compulsivo ou compulsiva em alguma coisa, Carol? Simples. Se eu disser para você agora, com qualquer coisa da sua vida que aconteça, a partir de agora, isso você não pode mais. Como é que você se sente? Falar da vida dos outros, um determinado relacionamento, você imaginar que essa pessoa vai sair da sua vida de alguma forma agora, certo? E não vai ter mais. Alguma coisa da sua alimentação, alguma coisa dos seus hábitos, seja lá o que for, não vamos colocar julgamento moral aqui. Podem parecer coisas boas, pode ser exercício físico, pode ser estudo, certo? Eu tenho uma tendência compulsiva a estudar que é uma desgrama, porque eu gosto. Então, é uma forma da gente fugir da realidade, certo? Por mais que pareça maravilhoso. Então, só para pensar um segundo nisso.
Quais são as coisas aí na sua vida, na sua rotina, que se alguém dissesse para você, a partir de hoje, acabou, ia te dar um, eita, e agora? Como é que eu fico sem isso? Será que eu consigo viver sem isso? Será que eu consigo parar de fazer isso agora? Parar de falar da vida dos outros? Parar de olhar o celular? Parar de qualquer coisa? Será? Aí a gente vai percebendo os níveis e a quantidade de compulsões que existem, né? E acreditem, isso acontece em camadas. A gente vai tratando, mas conforme a gente vai se aprofundando no nosso processo de autoconhecimento, a gente vai percebendo mais coisas que antes a gente não percebia. A gente vai tendo forças para olhar para coisas que antes a gente não conseguia olhar. Mas é muito importante essa coragem inicial, né? Começar pelo mais básico, começar pelo mais óbvio, para que a gente possa se aprofundar nessas coisinhas que vão ficando mais difíceis e que a gente tende a negar na gente mesmo, beleza? Na época da minha criação, da forma religiosa com que eu fui criada, muito do que eu entendo hoje como inconsciência, né, como essa compulsão, a religião chamava de demônio, certo? Ah, essa pessoa tem um demônio. E a gente vai entendendo que esse demônio, ele tem muito mais a ver com a nossa inconsciência, com a nossa insanidade ou com a nossa falta de autocontrole. É aquilo que nos governa. Pô, foi mais forte que eu. Pô, não consegui controlar. Ou não consigo controlar. Isso é mais forte que eu. Quando eu digo isso, eu estou falando dos meus demônios. Algo que me domina. Certo? Não era essa a ideia? A pessoa está possuída? Então, aquilo que me possui é meu demônio. Certo? Tá ficando claro isso, gente? Sem querer assustar ninguém aqui com papo de demônio, tá? Mas, na verdade, é para desmistificar e não para assustar. É só para a gente lidar com os nossos demônios, porque a nossa saúde mental depende da gente ter coragem de olhar para os nossos demônios, tá bom? Então, o processo que a gente busca de equilíbrio da mente, ele é essa passagem de sair do inconsciente para o consciente. É esse processo de ir olhando para o que é inconsciente e trazendo para a nossa consciência. E quando eu vejo, eu vou me libertar disso. A questão é que a gente quer abafar, a gente quer manter lá escondido, né? Então, vamos lá, gente. Se o processo de equilíbrio da mente é sair do inconsciente e ir para o consciente, qual é a definição de equilíbrio? O que é equilíbrio? Vamos para o dicionário de novo. Equilíbrio é a posição estável de um corpo sem oscilações ou desvios. Aí fica pensando como seria você se equilibrar a ponto de não ter nenhuma oscilação e nenhum desvio. Isso é equilíbrio. Já pensou o nível de equilíbrio? É uma busca, né? Então, e a outra definição é a condição de um sistema em que as forças sobre ele atuam e se compensam, se anulando mutuamente. Agora vamos pensar em dentro e fora, na nossa saúde mental e nas forças, certo? Porque eu tenho forças internas e forças que vêm de fora. As forças que vêm de fora e que me acontecem e que façam com que muitas vezes eu sinta que a vida é uma corda bamba. Quem aí já se sentiu na corda bamba com a vida? Tem gente que talvez tenha uma vida super estável. Eu não sei se eu acredito nisso, não, né? Mas pode ser. Eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar. Tudo que eu já estudei até hoje me diz uma coisa bem diferente disso, né? Vida é impermanência, é inconstância. Mas, de repente, alguém tem uma super estabilidade aí, que nada aconteceu, que você sempre sentiu muita segurança, que nada podia dar errado na sua vida. Que bom, né? Maravilha, eu fico feliz. Embora não seja o que eu conheço de forma alguma. Por quê? As forças de fora que atuam sobre a gente, nós não controlamos. Nós não escolhemos, né? Não sou eu que escolho se vai chover, se vai fazer sol. Não sou eu que escolho o que vai acontecer com a Bolsa de Nova York.
Não sou eu que escolho, muito embora eu dou lá o meu voto, né? Mas não sou eu que escolho quem é que vai ganhar a eleição de uma forma ou de outra. As forças que atuam fora não estão no meu controle. Então, o que eu preciso controlar para ter equilíbrio? As que estão dentro, não é isso? Para que elas, prestem atenção na definição, condições de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Aí chega o equilíbrio. Então, tem forças de fora, forças de dentro. Quando elas se anulam, se compensam, eu entro em equilíbrio. Então, muitas vezes, o que está acontecendo dentro da gente está tentando provocar este equilíbrio. A vida, o movimento da vida é essa busca do equilíbrio o tempo todo, certo? E dependendo das forças que estão atuando fora, a gente sente muita dificuldade de equilibrar, não é? E aí a gente busca nas nossas compulsões, nos nossos comportamentos disfuncionais, nas nossas reações muito loucas, achar que nós vamos conseguir equilibrar, certo? Só que muitas vezes não é isso que acontece. A gente gera um desequilíbrio ainda maior, não é verdade? Por isso que é um processo que a gente precisa ir trazendo para a consciência aquilo que está inconsciente, certo? E existem muitas formas da gente acessar esse inconsciente, a gente vai já falar sobre isso. Mas, é o que eu falei, qual é a nossa tendência? É fugir. É fugir disso. É não olhar para o inconsciente. A gente quer fugir do que está lá. Que a gente fica com medo, a gente acha feio, a gente fica assustado, a gente sente culpa, a gente sente vergonha, então a gente foge de várias formas. E essa tentativa de fuga, que a gente chama de equilíbrio, é o que estraga tudo, é o que acaba com a nossa saúde mental, certo? Então a gente precisa de coragem para olhar para dentro, para olhar para o inconsciente, para conquistar esse estado de equilíbrio para a saúde mental, certo? Então, na minha trajetória, uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de busca foi a escrita. Porque, não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que traumatiza muito é a gente passar por uma situação muito difícil e não ter com quem falar, não poder contar aquilo para ninguém. Então, o que acontece? A escrita foi esse lugar em que eu pude colocar para fora muitas coisas. E a escrita, ela acessa muito do nosso inconsciente. Não só a escrita, né? Por exemplo, na psicologia, a minha pós-graduação, eu fiz em psicodrama, que é uma teoria que mistura a psiquiatria e o teatro. E o que é que o psicodrama traz? Justamente a descoberta do Moreno, um psiquiatra que era judeu, e que ele começa a trabalhar com prostitutas e com pessoas na rua, com teatro espontâneo, e ele descobre, enquanto ele está trabalhando, que aquilo é uma cura, porque a pessoa, quando ela está no personagem do teatro espontâneo, ela consegue trazer para fora coisas que estavam dentro dela e que ela escondia, que ela reprimia, que ela se culpava e que acabava estourando ou fazendo no privado ali só com algumas pessoas. Sabe aquela coisa que dentro da sua casa a galera sabe e na rua ninguém sabe? Então, o teatro traz isso para fora. E o Moreno descobriu isso, que a espontaneidade vem e a cura acontece quando eu paro de reprimir o que está inconsciente e trago. Então, trazer isso em forma de cena, de teatro, ajuda profundamente, é terapêutico, tira da inconsciência e traz para a luz. E na hora que isso vem para a luz, isso perde a força, isso para de me dominar. A escrita, gente, tem esse mesmo poder, certo? Quando você está escrevendo espontaneamente, aí eu não estou falando de caligrafia, eu estou falando de escrita espontânea. Vou escrever. Eu vou colocando conteúdos inconscientes para fora, certo? Então, foi uma ferramenta que me ajudou profundamente desde pequenininha. Manter diários, manter cadernos comigo, aonde eu pudesse escrever sobre coisas que eu não podia falar, ou que eu não tinha coragem de falar, né? Não me sentia à vontade de falar naquele momento, certo? Então, é uma coisa que ajuda muito. E aí,
Assim como o Moreno descobriu um dia que, através daquele teatro que ele estava fazendo com as pessoas na rua, acontecia uma cura, porque algo reprimido saía, e aí perdia aquela força de demônio na vida da pessoa. Eu acabei descobrindo isso com a caligrafia, né? Porque eu já escrevia muito como desabafo, mas aí com o passar dos anos, eu já trabalho como calígrafa há mais de 25 anos, eu comecei também a estudar a psicologia, comecei a ensinar e descobri esse caminho da escrita e da caligrafia como algo profundamente terapêutico, que nos traz o autoconhecimento e que arranca essas coisas inconscientes lá do fundo e traz à luz, para que elas percam a força, o domínio sobre nós, certo? Então, eu busquei essa trajetória por mim, né? Como eu contei para vocês, por conta da minha história e do que eu percebia na minha saúde mental, né? Nos meus desequilíbrios. E fui encontrando, né? Esse caminho foi se mostrando para mim através da minha querida melhor amiga, a escrita, e posteriormente um pouco através da caligrafia, que são coisas diferentes e complementares. Depois eu explico para vocês como, tá? Agora vamos pensar nas forças externas que acontecem com a gente e que a gente não controla. A gente vive num mundo de opostos, não é verdade? O tempo todo os opostos acontecem e se chocam na nossa vida. Vamos pensar nos opostos que acontecem com a gente e que a gente não controla? Acontecem situações tristes? Acontecem. Mas acontecem situações alegres? Acontecem. As situações, não estou falando de como eu me sinto com relação a elas, né? Se eu vejo uma tragédia, um acidente, uma explosão, uma guerra, aquilo é triste. É contra a vida, né? É um episódio triste, sobre o qual eu não tenho controle. Acontecem episódios muito alegres, né? Uma festa, um nascimento, uma comemoração, uma celebração, não é? Uma conquista, a descoberta de uma cura, são coisas alegres que acontecem independente do meu controle. Então, tristeza e alegria, sucesso financeiro e falência, dia e noite, frio e calor, morte e vida estão todo o tempo acontecendo aleatoriamente ao meu controle. É verdade? Então, essas forças externas e essas circunstâncias externas são todo o tempo opostas e acontecem o tempo inteiro fora do meu domínio. Então, quanto mais corda bamba foi a sua vida, quanto mais você sentiu situações bombásticas e contraditórias, quanto mais você vivenciou opostos na sua vida, provavelmente mais você tem dificuldade com esse equilíbrio, mais você precisa buscar esse caminho, certo? Então, eu não sei como que você vivenciou a sua história, não sei se você sente a sua vida, pelo menos em alguns momentos, como corda bamba. Existem pessoas que têm histórias que fazem com que a vida pareça muito mais corda bamba, né? Muito mais terremoto do que outras. Mas não estava no nosso controle, né? Aconteceu, é a nossa história, foi aonde a gente chegou, foi como foi. Foi como foi. E muitas vezes a não aceitação dessa história, a não aceitação do foi como foi, é que gera o desequilíbrio e é que nos coloca no caminho de busca desse equilíbrio mental, certo? Então, tá tudo certo. Não se sinta um monstro, o patinho feio, a pessoa mais desprezível do mundo, porque você sentiu esse desequilíbrio, porque você passou por essa dificuldade, porque você sente que a sua mente precisa de mais saúde. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é a gente ver e se responsabilizar por isso, porque nós temos uma outra tendência também. Além de fugir, de não olhar, é quando a gente olha querer acusar os outros, querer culpar as pessoas, né? Então, não adianta a gente culpar absolutamente ninguém. E aí, quando a gente bota isso na cabeça, só na mente, não desce pro coração, não posso culpar ninguém. O que a gente faz? A gente se culpa. Gente, eu chamo isso de ciclo do inferno.
A gente não consegue sair disso, a gente fica preso. Já se sentiu assim? Se eu não estou culpando os outros pelo que aconteceu, então a culpa é minha. Não, a culpa é dos outros, não, a culpa é minha. Não, a culpa é dos outros, não, a culpa é minha. E fica esse, para quem que eu jogo a culpa, isso não resolve nada. Bota a gente num ciclo infernal, né? E que tira a nossa saúde mental, que nos leva ao desequilíbrio. Aí o que a gente faz? Quando a gente percebe que ou a gente não para de se culpar, ou a gente não para de culpar os outros. A gente busca um psiquiatra, busca um psicólogo, busca um terapeuta, vou buscar ajuda. E aí o que esse profissional faz? Te dá um diagnóstico. Você chega lá e a pessoa fala: você é bipolar, você é ansiosa, tem transtorno de ansiedade, você tem depressão, sei lá do que, você tem TDAH e é por isso que você é assim, 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 assim. Eu estou dizendo que isso não existe? Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a partir deste momento em que você ou culpa alguém ou se culpa por essa sensação sua de desequilíbrio e procura ajuda e alguém dá um nomezinho para você, isso funciona como um rótulo. Esse diagnóstico funciona como um rótulo que você cola na sua testa e a partir de então você começa a justificar tudo o que acontece com base nesse rótulo. E aí você se diminui, você começa a se enxergar através dessa lente. Eu faço isso por causa da depressão. Eu sou assim por causa da depressão. Eu não consigo por causa da depressão. Eu não sei o que por causa da depressão. E aí você fica nisso, certo? Diagnósticos diminuem quem você é. E foi por isso que no começo da live eu falei e contei para vocês que o meu trabalho como psicóloga sempre funcionou assim, né? Eu não sou fã, eu não curto os rótulos. Ah, Carol, mas você é contra diagnóstico? Não, não é que eu sou contra. E existem casos que, de fato, chegou num ponto em que precisa, não tem outra forma, né? É importante, que bom que isso foi olhado, que bom que foi buscada uma solução, mas a gente não pode se esconder atrás disso, porque a gente recebeu um rótulo, né? E aí qual é normalmente a solução? Rótulo e remédio. Ao mesmo tempo que você recebe uma nomenclatura, você recebe uma pílula para não sentir aquilo. Aonde é que o remédio atua? No sintoma, naquela sensação de desequilíbrio. Aí eu tomo, não sinto mais, pronto. Você resolveu alguma coisa? Não, nada. Você recebeu um rótulo que faz você se sentir pior e menor do que o que você realmente é, e recebeu uma pílula que você acredita que é mágica, que faz com que você não sinta, com que você anule o sintoma, e pronto. É um equilíbrio falso. Não que não seja importante em algum momento, tem horas que a gente precisa, eu sei o que é isso. Eu tive depressão há uns 12 anos atrás e eu nunca gostei dessa história de tomar remédio, eu era super contra. Até hoje, o que eu puder evitar de tomar remédio para qualquer coisa, eu evito. Eu prefiro sempre os meios naturais, eu prefiro a meditação, eu prefiro outros meios, tá? Mas eu não sou contra. Se for preciso, vamos em frente, né? Tem hora que precisa. E eu lembro que eu me sentia fora de mim, anestesiada. Dizia, gente, não sou eu. Tudo bem que tem uma parte ruim do que eu sentia que eu não estou sentindo mais. Mas não sou eu aqui. É como se tivesse me tirado de mim. Eu sentia como se eu tivesse anestesiada. Então, o máximo que eu topei ficar naquilo foram 3 meses. Falei, chega, eu não quero mais, não vou mais fazer isso, né? E fui buscar os meios que eu realmente acredito. A psicoterapia para o autoconhecimento profundo, exercício físico, mudança de alimentação, o reequilíbrio de todo o sistema, que é o que eu realmente acredito como solução, tá? Mas nada contra diagnóstico ou remédio, tá, gente? Eu entendo de verdade que existem momentos em que isso é necessário. Só que a gente precisa tomar um cuidado. Inclusive, por quê? Porque existe um sistema montado para gerar e produzir doenças e desequilíbrios mentais e depois vender remédio para você. Certo? Então, não se engane. Existe uma indústria, para não chamar de máfia, que existe para te adoecer, te deixar
culpado ou culpando alguém e depois vender o remédio que vai fazer com que você ache que você resolveu. E tá tudo na mesma. Não foi curado nada, não foi visto nada, não houve verdadeira libertação nesse processo, tá? Então é contra isso que eu sou absolutamente contra. Por quê? Porque isso só tampa o sol com a peneira. E mais hora ou menos hora, a bomba estoura de outra forma. Não adianta a gente se enganar. Se tem uma coisa que a gente não faz com a vida, é enganar a vida. A gente não engana a vida. Então, não adianta fazer de conta, não adianta efeito placebo, certo? Porque ele dura pouco. Não é uma coisa real, profunda, verdadeira. Beleza? Então, é por isso que eu acredito que diagnósticos diminuem quem você é. Sempre que os meus pacientes chegavam na clínica, eu estou aqui porque eu fui no médico e ele disse que eu tenho tal. Eu dizia, tá, então a partir de agora, a gente não fala mais no nome tal. Eu vou falar com você e dizia o nome da pessoa. E lidava de outras formas com isso, tá? A minha sensação, gente, enquanto eu estudava psicologia, enquanto eu lia os manuais de psiquiatria, enquanto eu lia livros que falavam de transtornos mentais, eu dizia, cara, eu tenho isso tudo. Eu vejo a porra toda em mim. Eu vejo isso. É muito louco. Quando você lida com honestidade mesmo, com transparência mesmo com você, vocês vão ver. A gente tem um pouco de tudo, né? Você não é pior do que outras pessoas por conta disso. Nós temos de tudo, certo? E tudo bem. A questão é como que a gente vai lidar com isso. Então é bom a gente entender para se ajudar, para se enxergar e para poder de verdade ajudar pessoas que possam estar à nossa volta, né? Precisando de ajuda verdadeira, né? Para quem quer solução, não para quem quer continuar no lugar de vítima. Então, para a solução, a gente precisa ter coragem de se enxergar. Então, foi isso que durante a minha trajetória, estudando a mente humana e os transtornos mentais, eu fui percebendo. Né? Então, precisa cuidar? Precisa cuidar. Tem hora que o remédio é necessário para tirar a gente de um determinado comportamento, para depois a gente conseguir se aprofundar mais? Tem, mas cuidado, né? Cuidado. Não haja com inocência, cuidado com diagnósticos rasos e rápidos demais, né? O sistema de planos de saúde é uma coisa que sempre me assustou. Eu nunca atendi por plano de saúde, eu não me sentia ética fazendo aquele tipo de atendimento. Por quê? Porque simplesmente era me oferecido um valor ínfimo, eu só podia atender o paciente por no máximo 30 minutos e eu era obrigada a dar um diagnóstico no primeiro atendimento para que aquele paciente pudesse voltar. Aí o que acontece? O paciente vai, em 30 minutos você conhece alguém? Você está a vida inteira convivendo com você mesmo e não se conhece ainda. Você convive a vida inteira com a sua mãe, com seu pai, não conhece eles. Você convive a vida inteira com seus filhos, não os conhece. Você vai encontrar uma pessoa que você nunca viu na vida, falar com ela meia hora e dizer que você conhece ela o suficiente, tacar um diagnóstico na pessoa? Esse é o sistema de planos de saúde, tá, gente? Aí eu pego, converso meia hora com a pessoa, taco-lhe um diagnóstico para ela poder voltar e ficar em terapia comigo durante 3 meses, nesse mesmo esquema de meia hora de atendimento. Que eu acho que, ok, qualquer tempo que a gente possa fazer é válido, mas a gente estava saindo do aquecimento ainda em meia hora, né? E aí a pessoa já sai de lá, ó, eu vou ter que voltar na psicóloga porque ela disse que eu tenho um transtorno de ansiedade. Então, assim, cuidado, né? Cuidado com isso, cuidado com o diagnóstico que você recebeu, com a forma como isso foi. Para alguém dar um diagnóstico a você, precisa de algo mais profundo do que uma conversa de 30 minutos, tá? Então, sem a pessoa conhecer nada da sua história, ela pega, reúne ali alguns sintomas, e aí a gente vê, inclusive, nos próprios manuais de psiquiatria, os N tipos de combinações diferentes que tem disso, porque cada um de nós é único, gente. Então, o que a ciência clássica faz é pegar todas as pessoas, pegar uma média, né? Faz uma pesquisa, qual é a média de pessoas, divide por um número matemático e coloca a gente como se existisse essa média. Quando, na verdade, cada ser humano tem uma característica completamente diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Alguns tipos de metrificações que a gente nem conhece, né? De diagnósticos que a gente recebe
numa ignorância, né? E talvez numa boa vontade, não tô julgando, né, quem atende dessa forma, de forma nenhuma. Eu entendo que existe uma boa vontade para isso, que é às vezes a única forma que a pessoa tem de receber algum tipo de acompanhamento, mas entendam, nossos sistemas são doentes e isso também nos adoece. Então a gente tem que ter consciência, tem que ter mais conhecimento. A gente não pode sair engolindo as coisas simplesmente porque alguém falou, porque a gente pode adoecer mais ao invés de encontrar um caminho de cura, certo? É nesse sentido que eu estou falando. Então, a seriedade, o comprometimento do profissional, o quanto ele realmente está disposto a lhe ouvir, né, a entender a sua história ou não, certo? Tem uma série de coisas aí que não dá para a gente falar tudo de uma vez só, mas fica um alerta, né? Cuidado, não se apegue a esse rótulo como se essa pessoa que você encontrou pudesse, de repente, definir quem você é numa palavra, num diagnóstico, certo? Você é muito mais do que isso e tem potencial para lidar com isso, certo? Olhando, muitas vezes, de outras formas ou buscando a saída disso de outras formas, beleza? Então, é o que eu falei, sem condenar ninguém, né? Mas todas essas linhas das ciências, das psicologias, que a pessoa fala, é psicólogo. Vocês não têm ideia, gente, de quantas correntes tem dentro da psicologia, de quantas pessoas dentro da psicologia pensam diferente dentro de uma mesma linha. Então, assim, a gente acredita numa mágica, né? Numa ciência, numa pessoa. Não funciona assim. Então, todos têm, de alguma forma, né, todos os grandes pensadores e criadores de teorias têm, sim, razão de alguma forma, tem também faltas e erros, né? E aí, quem mergulha nesse caminho, eu, por exemplo, né, fui me colocando como cobaia, passando por esses processos, mergulhando em cada um deles e tirando o que realmente funcionou ou não funcionou para mim, né? Aí, quando eu falo, eu também falo do que foi para mim, né? Não posso falar sobre o que é na vida das pessoas. Mas a gente vai observando que nem todo mundo que diz que está com a verdade está com a verdade, não. E aí a gente sente dentro da gente o que vai realmente funcionar para a gente, o que é verdadeiro, né? Se a gente tiver esse sistema de honestidade, de verdade com a gente mesmo, a gente vai sentir aqui é ou aqui não é. Se a gente quiser só se esconder, só uma pílula mágica, só uma coisa que deixa a gente mais tranquilinho, né? Aí tudo bem. A gente pode aceitar qualquer coisa. Mas eu acredito que só você realmente consegue encontrar a saída. Então, ao mesmo tempo que eu fui buscando e fui me usando como cobaia, né, antes de eu poder ensinar qualquer coisa, ou antes de eu poder tratar qualquer pessoa, antes de eu poder receber qualquer pessoa como paciente, eu preciso me submeter àquilo, né? Eu não vou fazer algo com alguém que eu não tenha passado primeiro. Essa é a minha concepção, né? O meu pensamento. Como eu precisava, eu entendia, né, que essa busca era necessária para mim, eu fazia. O que funcionava, massa, eu vou aplicar isso aqui para poder ajudar outras pessoas. O que não funcionava, não. Isso aqui não é verdade. Eu não posso replicar uma coisa que eu estou vendo que não rola, né? Às vezes as pessoas só repetem da boca para fora porque decoraram, porque acharam bonito, porque filosoficamente é bacana. Nada contra a filosofia, eu amo a filosofia. Mas a gente está falando de coisas que funcionam na vida da gente, que fazem a gente realmente se sentir com saúde mental, sentir que a gente está retomando o nosso equilíbrio, né? Então, eu fiquei muito feliz que eu assisti esses dias um documentário, não sei se vocês já assistiram no Netflix, que chama O Método de Stutz. É um psiquiatra que eu fiquei apaixonada no trabalho dele. É um fofo, né? E o que eu achei mais lindo? Humano, totalmente humano. Ele não olha de cima para baixo, muito pelo contrário, que foi uma outra coisa que eu também sempre busquei assim na minha carreira, né? Poder tratar os pacientes, nem sei se eu gosto muito desse nome, né? Mas de igual para igual, como um outro ser humano, né? Eu não sou melhor, eu não deixo de passar pelos mesmos problemas da vida. Eu tenho também os meus desequilíbrios, as minhas quedas, eu também sou ajudada, eu estou nesse mesmo processo, né? E quando eu caminho um pouco mais, eu trago pessoas comigo. E ele, que documentário maravilhoso, né? Que ser humano, que humildade, que coisa mais
transparente, a forma como ele foi chegando no método dele, e muito interessante que ele também usa a escrita, e um dos pontos dele de mais vergonha, de mais dificuldade, era a caligrafia, porque ele tem mal de Parkinson, e aí quando ele escreve a letra fica muito trêmula, e ele mesmo tinha dificuldade de entender o que ele escreveu. Olha que coisa incrível! E uma das ferramentas que ele usa no método dele é a escrita, né? Então, ele lida todo o tempo com essa transparência, com essa humanidade dele, e ele foi criando esse método de trabalho a partir da experiência dele, das dores dele, do que foi verdade para ele. Assim, ele foi experimentando, vivendo, e o método dele foi se desenvolvendo. E aí, pô, eu fiquei feliz demais quando eu vi, eu falei, ai, que legal, né? Que bom, tem excelentes profissionais, tem gente de verdade, né? Ser humano. É lindo, depois quem quiser assista o método de Stutz, muito bom, no Netflix. Stutz, S-T-U-T-Z, tá? Stutz. E aí ele coloca a nossa saúde mental como uma pirâmide, né? Para a gente atingir a saúde mental, ele coloca essa pirâmide em 3 níveis, sendo o nível mais básico a nossa relação com o nosso corpo. Aí ele fala sobre, inclusive, alimentação, sono, a forma como a gente trata o nosso corpo mesmo, porque isso afeta profundamente a nossa mente, a nossa saúde mental. Então, escolher bons alimentos, entender, né, melhor sobre como funciona esse sistema de nutrição para fazer bem para todo o nosso sistema. No fim das contas, a gente é um todo, né? Então, o que a gente fizer de bem para o nosso corpo vai funcionar para todo o restante. No segundo nível da pirâmide, ele coloca a nossa relação com as outras pessoas. E no terceiro nível, no topo da pirâmide, ele coloca a nossa relação com a gente mesmo. E uma das ferramentas que ele usa para a relação com a gente mesmo é a escrita, né? A escrita dessa forma espontânea, para que o inconsciente venha à tona, né? Então, é um psiquiatra que criou um método muito legal com essas ferramentas, usando cartões e usando a escrita como esse método de libertação. Depois assistam, vocês vão gostar. Então, levem isso a sério, né? Quando eu falo, mantenha uma cadernetinha, escreva seus desabafos, escreva seus diários, escreva suas evoluções, simplesmente senta e escreve, deixa sair, né? Isso é uma ferramenta de cura que nos ajuda a encontrar o nosso equilíbrio mental, né? E aí a diferença, né? Ah, Carol, mas você trabalha com caligrafia, além da escrita, né? Eu gosto da escrita espontânea, da manutenção da escrita. Para escrever receita, escreve manual, vai escrever o que você precisa fazer no outro dia, mantém uma agenda manual, a escrita manual, eu falo sempre isso, né? Então, porque ela nos ajuda a gravar, a escrita é uma ferramenta maravilhosa, né? Para muitas coisas que vão além da letra, por isso que o meu método chama Além da Letra, né? Então, eu estimulo muito a escrita. Mas, de um lado tem a escrita espontânea e do outro tem a caligrafia, que é a arte da escrita bela, que é quando a gente vai embelezar a nossa letra. E aí nós estamos falando de personalidades. E estou falando de personalidades no plural mesmo, porque geralmente a gente não tem só um tipo de letra e não precisa desenvolver só um tipo de letra. E nem um tipo de personalidade. Nós temos diferentes personalidades, né? Nossa personalidade é maleável. Que bom se for, porque isso significa também saúde mental, né? Na visão do psicodrama, a quantidade de máscaras que a gente usa, se a gente não olhar a máscara de uma forma pejorativa, como a gente costuma usar, né? A gente poder mudar essas máscaras é uma coisa saudável. É o teatro da vida, né? Eu não falo com o meu médico da forma como eu falo com meu marido. Eu não falo com meu marido da forma como eu falo com meu filho. O jeito que eu tô quando eu tô estudando não é o jeito que eu tô quando eu tô na arena competindo no meu esporte. Entende? Então, são máscaras que a gente precisa usar em diferentes situações. São nossas personalidades. E quanto mais a gente consegue ser maleável a essas circunstâncias, e quanto mais a gente lida bem com essa mudança de máscaras, mais saudáveis nós ficamos mentalmente, menos rígidos, menos fixos, certo? Porque a gente precisa ter uma flexibilidade para manter o equilíbrio. Se a gente ficar duro, reto, sem se mexer, primeiro ventinho que soprar, a gente cai, a gente não consegue se equilibrar. Então, o equilíbrio, ele depende da nossa fluidez, ele depende da nossa flexibilidade. E a caligrafia faz isso.
Porque a caligrafia é uma dança entre os opostos. O tempo todo, a caligrafia lida com opostos, né? Com os traços curvos e os traços retos. Os traços que vão para cima, os traços que vão para baixo. Os movimentos horários, os movimentos anti-horários. O tempo todo, na caligrafia, a gente lida com a harmonia entre os opostos, fazendo com que esses opostos vão se tornando belos. Então, esse exercício e esses exercícios vão ajudando a modelar esses traços e torná-los belos e nos ajudar com o nosso autocontrole, a focar a nossa mente e a perceber o quanto a gente pode modelar a nossa personalidade de várias formas, para vários momentos diferentes. Melhora a nossa flexibilidade. Então, a gente vai vendo, integrando e agindo com os opostos, fazendo com que esses opostos se tornem uma dança harmônica, né? Quando a gente vê uma caligrafia bonita, a gente vê muitas coisas opostas ali, formando uma coisa muito bela. Então, a caligrafia ajuda nisso, nessa formação da beleza, que é proposital, né? Do autocontrole, das minhas ações no mundo, da minha flexibilização, e a escrita espontânea, que vai revelando o meu inconsciente, que vai tirando quem eu sou mesmo ali do fundo da cartola, do fundo do baú, trazendo para a luz, né? Então, a gente vai, ao mesmo tempo, utilizando a escrita de forma espontânea e de forma proposital, né? Modelando a caligrafia com o propósito de atingir esse equilíbrio. Então, a escrita, ela é uma ferramenta muito poderosa em todos os sentidos, tá, gente? Ela é muito importante mesmo. Então, eu sei que a tecnologia é muito bacana, graças a ela nós estamos aqui agora, mas de verdade, de coração, se você busca equilíbrio e saúde mental e gosta de escrever, claro, né, ninguém vai ser obrigado a escrever, existem N ferramentas, né? Eu mesma pratico esportes, pratico meditação, eu medito com a caligrafia, mas também pratico meditação sem a caligrafia, tenho as minhas outras formas, né, de buscar esse equilíbrio, mas para quem gosta de escrever, olhe, hoje eu entendo, né, conforme eu fui estudando, isso foi se mostrando para mim, mas eu entendo o cuidado de Deus, e aí você pode chamar de vida, de cosmos, de universo, do nome que você quiser, eu chamo de Deus, que é como eu acredito, né, o cuidado de Deus com a minha vida, tendo me trazido a escrita e a caligrafia desde cedo. O quanto eu me mantive, né? O quanto eu consegui tocar a minha vida por ter essa ferramenta da escrita e da caligrafia muito presentes desde cedo. Eu não imaginava, mas hoje eu vejo o quanto eu fui tratada e cuidada durante a minha vida, e isso eu compartilho com as pessoas, né? Através do meu método de ensino de escrita e caligrafia, né? Nessa busca do equilíbrio mental. Hoje eu sei que se não fosse a caligrafia, é claro, né? Não dá para imaginar se não fosse, porque se não existe. Mas conhecendo a minha história e o quanto a caligrafia esteve presente, eu estaria num buraco bem feio, não fosse a quantidade de escrita e de caligrafia que eu tive a bênção de praticar durante a minha vida, né? Então, Carol, você é a pessoa que já atingiu o equilíbrio, mas não mesmo, né? Continuo na busca, tem muitas camadas ainda para serem reveladas. Quanto mais eu mergulho, mais camadas eu encontro, e que bom, mas eu sigo nesse caminho, sempre. Eu acredito que nós somos seres, em essência, infinitos. E se em essência nós somos infinitos, sempre dá para aprender, sempre dá para melhorar, sempre tem o que consertar. É o que eu falo com a galera da letra, da caligrafia. Ai, Carol, ficou lindo, mas eu ainda tô vendo que dá para melhorar. Eu faço isso há mais de 25 anos e ainda vejo que dá para melhorar, tanto na personalidade como na essência, não que a essência é perfeita, né? Mas na interioridade, no equilíbrio, na saúde mental, como na letra, né? Caminham juntas. A nossa letra é um espelho de quem a gente é por dentro. Então, é por isso que eu uso a caligrafia e a escrita como essa ferramenta. É uma forma de... É como se eu estivesse me colocando no papel e conseguindo me ver, entender quem eu sou, tirar do inconsciente, e aí eu vou tratando, curando e melhorando a cada dia a minha capacidade de
autocontrole, de equilíbrio, de saúde mental, certo? Então, esse é o processo por aqui. A nossa tendência é fugir e o que resolve é olhar. E quando eu escrevo, eu tenho essa oportunidade de depois ler o que eu mesma escrevi, né? E às vezes é surpreendente. Eu estava esses dias, eu participava há uns 14 anos atrás de grupos de 12 passos, né? Na igreja que eu frequentava, tinha grupos de 12 passos, que é para pessoas adictas, né? Para os vícios e compulsões de todas as formas, né? Então tem de alcoolismo, tem de drogas, tem vício de amor e sexo, tem vício em ira, né? Em raiva, tem vários grupos, depressão, ansiedade. E tinha muito esse processo, né, de trazer para fora, de sair da negação, e tem uma parte desse processo que a gente chama de escrever o inventário moral, né? Esse é o nome. Aonde você vai escrever toda a história da sua vida, de acordo com a sua visão daquele momento, né? O que está acontecendo ali, você coloca tudo no papel. Eles dão algumas perguntas direcionadas e a gente pega e escreve toda a nossa história. É um processo muito curativo, em alguns momentos bem doloroso, dependendo do que cada um passou, né? Mas maravilhoso. Tira aquela coisa toda, né? E vai para o papel. E 14 anos depois, eu me deparei de novo com um processo de 12 passos num outro grupo de estudos meu e fui reler o meu inventário. Gente, é uma coisa impressionante. É muito importante a gente ter isso por escrito, a gente vê o quanto do nosso olhar sobre as coisas já mudou, o quanto ainda continua, o quanto a gente escreveu, mas não trabalhou e precisa trabalhar, o quanto que a gente escreveu e já ficou para trás, já não tem mais nada a ver. É bom poder revisitar esse processo, né? Então, o que resolve é olhar. E escrever é uma forma que a gente tem de poder olhar, tanto na mesma hora e se descobrir e se revelar, como tempos depois a gente voltar para olhar. Então é muito bacana. Eu, de verdade, de coração, sugiro e indico que vocês façam esse processo de escrever. O que puder fazer manualmente, abrir mão um pouquinho da tecnologia e ir para o papel e para a caneta, para o lápis, façam, tá? O objetivo é esse, gente. É desmistificar, é ver a nossa humanidade, é falar com naturalidade sobre essas questões. Então, hoje nós falamos sobre o que é a saúde mental, o que é saúde, o que é mente, o que é esse equilíbrio, né? A vida pede equilíbrio e ela busca e funciona em prol desse equilíbrio, certo? Agora entendam que a gente precisa ir também aos poucos se libertando desse sistema que cria doenças, certo? Lembra que a gente falou que a saúde mental tem a ver com os pensamentos que tomam conta da gente. Se a gente fica se nutrindo, da mesma forma como eu falei da importância de uma boa alimentação, do exercício físico, a gente também nutre a nossa mente, ok? Então, como é que você está nutrindo a sua mente? Existem sistemas montados para deixar você preso ou presa no medo, preso ou presa na ansiedade, certo? Que são notícias e são tipos de informações repetidos massivamente para engambelar você num sistema que vai te adoecer e mais hora ou menos hora você vai precisar entrar na rede e começar a se medicar e começar a depender de coisas para curar o que isso mesmo adoeceu. Então, quebre isso, cuidado com a sua nutrição mental. Entenda que o tipo de música que você escuta, o tipo de notícia que você assiste, o tipo de conversa na qual você se envolve, tudo isso está nutrindo a sua mente, alimentando os seus pensamentos e criando equilíbrio ou desequilíbrio mental em você. Então, não é para culpar ninguém e nem se culpar, mas sim, a gente precisa se responsabilizar. As rédeas da minha saúde mental estão nas minhas mãos. Se ainda estiverem nas suas mãos, agradeça, né? Tem pessoas que perdem as rédeas da sua saúde mental, precisam ser ajudadas por outros, né? Em alguns momentos. Então, assim, se você tá mal, tá sentindo que o equilíbrio não tá rolando, mas ainda está nas suas mãos, vamos tomar pequenas decisões, nos conscientizarmos, tomar a responsabilidade e entender que sim, nós podemos dar pequenos passos que podem fazer grandes transformações. E um deles, que vai ser o primeiro que a gente vai falar aqui, como a gente falou da saúde mental no geral, é
cuidado com a sua nutrição mental. O que você ouve, o que você assiste, o tempo que você passa nas telas, o tipo de pessoas que você se relaciona, o tipo de conversas que você se envolve, isso nutre ou desnutre você. Isso ajuda no seu equilíbrio ou causa mais desequilíbrio, tá? Nutrição mental é muito, muito importante. Tão importante quanto a nutrição física, beleza? Então vamos escolher isso com sabedoria, para que esse sistema criado para te adoecer não vença e você não fique dependendo, né? Criando mais compulsões e mais dependências, ao invés de mais libertação, né? No caminho da total liberdade da sua vida. E tarefa de casa. Você vai escrever mesmo, tá, gente? Nesse caso, nós vamos já começar a usar a ferramenta da escrita. Como você está se sentindo com relação ao seu equilíbrio mental, à sua saúde mental? Tendo ouvido o que você ouviu aqui hoje, tendo aprendido o que você aprendeu aqui hoje, você vai se sentar, caderno e lápis, e vai escrever sem tentar raciocinar para colocar o que é certo ou errado, tá, gente? Nessa hora de revelar o inconsciente, é muito importante a gente sair desse lugar de medo, de será que eu vou escrever certo, será que eu vou escrever errado? Entenda, o papel é você mesmo, é você mesma. Ninguém precisa ler, ninguém precisa ver isso. Isso é para você. É só para tirar do inconsciente e trazer para fora, para trazer esse alívio, tá? Para tirar esse peso, essa coisa que domina você. E aí você bota no papel e fala: ah, tá, agora eu tô vendo, tá aqui. Só isso, só para a gente fazer um exercício de honestidade, de transparência e de desenterrar, né, esses inconscientes aí, para que eles não nos controlem mais. Então, você vai sentar e vai escrever como é que você está se sentindo com relação ao seu equilíbrio, como é que você está se sentindo com relação à sua saúde mental. Não tem certo e errado, tem verdade. Verdade com você, honestidade com você. Escreve, bota para fora como é que você está se sentindo de verdade, tá bom? Mande para as pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Beijo, beijo!